Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios, esse programa que tem sido exibido todos os domingos, um programa onde nós falamos para o idoso e sobre o idoso, que tem sido fundamental na obra do Senhor. E para o senhor e para a senhora que nos assistem pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, sejam muito bem-vindos e também possam participar deste programa, curtindo, dando like aqui, clicando no joinha e também deixando o seu comentário, deixando aqui a sua experiência, conte pra gente o que você tem vivido na obra do Senhor. E se você ainda não é inscrito no canal, a oportunidade é agora, se inscreva no canal, ative ali o sininho das notificações para que sempre venha chegar ali a esse vídeo, esse programa, como um programa que tem sido relevante e que tem dado muita visibilidade aos nossos queridos telespectadores. Hoje nós estamos aqui com um tema novo que é grupo de assistência. Nós vamos falar da participação dos nossos irmãos idosos nos grupos de assistência. Para falar desse tema, nós convidamos aqui dois pastores que são envolvidos na obra, que estão conosco aqui, que são participantes já dos cultos da madrugada, pastor Luciano Rangel. Seja muito bem-vindo, pastor. Amém, obrigado, pastor Abel. É um prazer estar aqui e é sempre uma alegria falar desse tema tão relevante, né, que são os nossos idosos, vidas tão amadas pelo Senhor e por toda a igreja, por nós também. Glória a Deus. Pastor Luciano está hoje pastoreando qual igreja? Estou pastoreando a igreja de Viçosa, em Minas Gerais. Está aqui em Vila Velha, mas pastoreia lá em Minas Gerais. Muito bom. O povo mineiro lá é participante nas EBDs, na Ceia Mundial, no Trombetas e Festas, nos cultos diários, em tudo, né? Sim, com certeza. Glória a Deus. Conosco aqui também o pastor Mauro Brito. Pastor Mauro Brito é daqui do estado do Espírito Santo, participa também das madrugadas. Seja muito bem-vindo, pastor. Exatamente. É sempre muito bom estar aqui, né, participar com os irmãos. Nós estamos na madrugada, como você falou, né? Estamos na igreja do Jabô, aqui no Espírito Santo, município aqui em Vitória, né? No Jabô. Mas somos naturais de Macapá, de Amapá. Não sou bem aqui do Espírito Santo, não. É mesmo? É exportado, né? Exportado, é. Criado aqui, em Belém. Pastor Mauro, e os idosos lá da sua igreja? Tem muito idoso lá na igreja? Bastante. Eu estava conversando com o pastor Luciano, que nós estamos com quase metade da igreja de idosos, né? Na nossa igreja, bastante idosos e muito ativos em todos os trabalhos da igreja. A igreja é muito sábia, né? Muito sábia. Porque tem muitos mais sábios lá na igreja do Jabu. Que bênção! É muito bom ter os senhores aqui. Hoje nós vamos falar então desse tema que é grupo de assistência. Grupo de assistência não é uma invenção da Igreja Cristã Maranata. O grupo de assistência é algo que o Senhor nos deu, foi um presente que o Senhor nos deu para que a obra do Senhor pudesse ser realizada de uma maneira muito organizada, vamos dizer assim. E o Espírito Santo, ele nos deu essa bênção, né? Talvez o senhor, a senhora que nos assiste aqui não saiba, né? O que é grupo de assistência, como que funciona. Nós vamos aproveitar os pastores aqui, que eles vão falar um pouquinho sobre isso. Pastor Luciano, grupo de assistência. O que seria um grupo de assistência? Como que funciona um grupo de assistência? Pastor Abel, como eu falei, né, é muito importante falar desse tema sobre os grupos de assistência. Eu me lembro até quando o Senhor revelou os grupos de assistência, já um pouco mais de 30 anos. Eu era jovem, eu tive uma experiência de poder ser levantado responsável por grupo antes mesmo de casar, né? Então, que são os grupos de assistência? O objetivo dos grupos de assistência na igreja é poder cuidar melhor do rebanho. Às vezes um rebanho muito grande, um pastor não tem o tempo para dar atenção, um rebanho de 100 pessoas, 200 pessoas. Então, a igreja foi dividida em grupos de assistência para que os auxiliares, né, os diáconos, os obreiros, possam estar cuidando das ovelhas do Senhor e aqueles assuntos mais urgentes, aqueles assuntos mais graves, problemas que o obreiro, o diácono não pode resolver, ele leva para o pastor, para que o pastor possa resolver juntamente com um grupo de intercessão. E eu
costumo dizer, né? Eu sempre falo isso para os responsáveis de grupo, né? E eu acho que não é exagero, não, que os idosos são aquelas vidas, aquele segmento da igreja que mais precisa de assistência, né? Quando nós falamos de assistência, é muito mais do que observar, do que conhecer a necessidade do idoso, né? É mais do que isso. Assistir é cuidar, não é? Tem pessoas que às vezes essa palavra já é muito usada no nosso meio, não é? Mas para aqueles que estão chegando, aqueles que estão de fora, quando a gente fala de assistência, não é simplesmente observar alguém, mas mais do que isso, é cuidar, né? Eu gosto muito de um texto da palavra, um provérbio, que diz, o provérbio de Salomão, no capítulo 27 do livro de Provérbios, verso 23, ele diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e depois põe o teu coração no rebanho. Então, o que é procurar conhecer o estado das ovelhas? E falando dos idosos, como eu disse, eles são aqueles que são mais necessitados no meio do rebanho. A gente precisa conhecer o estado de saúde, o estado físico, o estado emocional, se ele está tendo uma necessidade de alimentação. Então, como que a gente consegue conhecer o estado dos idosos? É fazendo visitas, não é? É ligando, procurando saber se ele tomou o remédio, está se alimentando bem, não é? É o funcionamento desse grupo de assistência, exatamente, né? Porque envolve todos os irmãos que fazem parte daquele grupo e todos se assistem, vamos dizer assim. É um cuidando de um, né? Pastor Luciano, você disse aqui algo que é importante, né? Que é um olhar especial para o nosso irmão idoso, porque ele carece dessa assistência. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui agora, pastor Mauro Brito, dentro dessa fala do pastor Luciano. Realmente, o idoso ele carece de assistência, mas o idoso ele faz parte também do grupo de assistência. Ele tem só que ser assistido ou ele também pode assistir? Certamente pode assistir, mesmo porque os nossos idosos lá na igreja do Jabor, eles são bastante ativos, né, em relação à assistência. Fazem muitas visitas aos próprios idosos, não só para os idosos, mas também para famílias inteiras que são necessitadas, né? Nós temos alguns idosos que não conseguem mais sair de casa para ir para o culto. Temos uma idosa que tem problemas nos quadris, ela não consegue nem ficar assentada na cadeira de rodas, né, para ir para a igreja. E justamente os idosos são os que estão mais disponíveis, né, e tem um vigor de realizar a obra, porque já tem muito tempo de obra, são sábios, né? São sábios, bastante tempo de obra e entenderam muito bem que essa assistência é fundamental para a igreja. Sim. E isso é o grande objetivo do grupo de assistência, né? Ter uma igreja saudável, um corpo saudável, né? Então, quando você divide em grupos, você faz com que as pessoas se conheçam, né? Cada um conhece a necessidade do outro que está ali, né? Então, muitas vezes a gente recebe a informação já da operação do Senhor, né? Nós estamos aqui e soubemos da necessidade de uma irmã, mas os outros irmãos já foram ali, muitas vezes são idosos mesmo, a maioria lá realmente, né, são idosos que vão e já entram em contato com outros irmãos ali, já oram, já fazem ali às vezes um jejum por aquele motivo, já veem o que é a necessidade e aquela necessidade é suprida. Muitas vezes nós chegamos no culto à noite, nós ficamos sabendo que a situação já foi resolvida, a irmã já está bem, a irmã já está tudo ajustado, a gente vai ali, já ora com a irmã, já é algo maravilhoso realmente. Isso, né? É corpo. É a experiência de corpo. Exatamente. E os idosos são inseridos no corpo também. Então, todos são participantes ativos em um grupo de assistência. Foi citado aqui que os grupos de assistência são grupos, né? É uma igreja dividida em grupos. Não quer dizer que essa divisão de grupos significa que cada grupo faz o que quer,
cada grupo trabalha de um jeito. Não, existe doutrina, existe ordem, existe decência, existe reverência, existe governo. E tudo isto nós entendemos como ações que são de suma importância e que são como evidência no meio da igreja hoje, a operação do Espírito Santo. E isto unifica, ainda que sejam grupos, cada grupo tem ali o seu responsável, né? Ou como alguns gostam de chamar, o capitão do grupo, né? O responsável, aquele que está à frente, mas existe um governo principal que é do Espírito Santo. E existe também um ministério que está ali para cuidar desses grupos de assistência, para assessorar os obreiros, diáconos. Então, tudo o que acontece na igreja, nos grupos de assistência, são de fato coisas de suma importância, mas também não soltas, não largadas, mas sim há uma unidade, há algo em comum, essa comunhão que nos liga, né? E que faz com que esses grupos de assistência funcionem. Nós vamos aproveitar a nossa conversa aqui e tem um vídeo que foi enviado por uma irmã, a irmã Aurimar Lima, que está dentro do assunto aqui, que é assistência, e nós vamos assistir aqui o que a nossa irmã Aurimar Lima está perguntando aqui para nós. A paz do Senhor, pastor Abel. Eu sou Aurimar Lima, aqui da Igreja Cristã Maranata do Jardim Eldorado, em Porto Velho, Rondônia. Eu queria ouvir do Senhor sobre a integração de jovens e adolescentes no trabalho com idosos. Aqui na igreja nós estamos buscando essa integração e temos visto que há uma alegria tanto da parte dos adolescentes como dos jovens e como dos idosos. E eu quero mandar um abraço muito especial aos nossos idosos que fazem parte desta obra maravilhosa. A paz do Senhor, Maranata, o Senhor Jesus vem. Irmã Aurimar Lima, olha que maravilha é poder ter a sua participação aqui. A nossa irmã sempre nos ajudando, enviando ali os vídeos, participando do programa. E o nosso povo ali, os nossos irmãos de Rondônia, deixamos nossos abraços aqui fraterno para esses irmãos. E nós temos que responder a pergunta que a nossa irmã fez, né? E essa pergunta é de suma importância, porque está voltada a essa assistência aos nossos queridos irmãos idosos. E sim, nós temos que assisti-los. Os jovens, os adolescentes, como a irmã cita na pergunta aqui, estes são mais novos e têm muito vigor e podem ajudar. Tem igrejas que já têm um trabalho direcionado para isso. Eu vou citar até o exemplo da igreja. Eu estou como pastor ali na igreja de Ilha do Sol. Existe um trabalho feito semanalmente. Toda segunda-feira, um grupo de jovens visita um idoso ou um casal de idosos, uma família que tem um idoso na igreja. Toda semana acontece essas visitas. Os nossos jovens estão envolvidos. Eles preparam uma lista de louvor, um deles direciona ali uma palavra e eles sempre retornam dessa visita contando experiências e dizendo o que nós temos vivido como experiência, pastores, que eu fui na visita, eu fui ali o pregador, eu fui quem tocou, eu cantei, mas eu recebi um renovo, eu recebi uma bênção. E sempre que a gente visita um irmão idoso é assim mesmo. Então essa é uma experiência que a gente tem lá na igreja de Ilha do Sol. Certamente os demais pastores, as igrejas, têm também esse trabalho, um trabalho feito pelos jovens, pelos adolescentes. E eu passo até a palavra aqui para os pastores aqui, se tiverem alguma experiência parecida, ou dá aqui uma palavra aos nossos irmãos, o que um jovem ou um adolescente pode fazer para assistir os nossos irmãos idosos. Até, né, na implantação do trabalho dos jovens, existe uma apostila com as orientações, há uma orientação que os jovens devem fazer visitas mesmo aos idosos, às viúvas, aos enfermos, né? Além dos próprios jovens que eles visitam, né? E certamente são muitas as experiências, né? Eu até estava contando agora há pouco para o pastor Mauro, né, que eu tive uma experiência lá em Viçosa. Tem uma ovelha lá, uma idosa, a irmã Conceição, e eu a conheci quando eu estava junto com os jovens fazendo visita. E o fato de eu ter ido com os jovens fazer a visita
e eu não a conheci ainda, porque tem pouco tempo que eu estou como pastor lá, ela desenvolveu um carinho muito grande por mim e ao ponto de eu dizer que ela é como se fosse uma mãe para mim, né? Porque os idosos as senhoras são como mães, né? Os idosos, os varões são como pais para nós, né? O respeito que nós temos, né? E então são muitas as experiências, né? A gente vê aquele grupo de jovens alegre, né? Cantando louvores, instrumentistas, os idosos quando recebem essa atenção, né? Eles recebem uma bênção muito grande quando sente aquela atenção, aquele carinho, né? Porque os idosos muitas vezes eles sofrem, né? Aqueles idosos que têm uma família que ama, são felizes, mas a gente sabe que os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis, não é? O amor de muitos tem se esfriado. A gente tem alguns relatos de idosos que sofrem porque a família não está na presença do Senhor e muitas vezes até sentem um certo desprezo por isso. Então, quando vem os jovens, adolescentes visitando, sentem aquele carinho, né? A igreja abraçando, né? E é uma bênção muito grande, né? A gente fica edificado. E como você falou mesmo, né, pastor Abel? A gente vai para entregar uma coisa, mas a gente sai com o coração cheio das bênçãos do Senhor, porque eles têm muitos a nos oferecer. O legado deles, o exemplo que eles deixam para nós, né? A gente sai renovado quando a gente vai visitar os Glória idosos. a Deus. Certamente. Inclusive, há uma necessidade, né? Eles têm uma necessidade. Quando a gente vai visitar, como na igreja tem bastante idosos, a gente vê a necessidade que eles têm de conversar com as pessoas, né? De contar experiências, de simplesmente falar o que está acontecendo com eles, uma situação que ocorreu na família. E o jovem, ele tem alguns jovens têm uma característica muito forte de ouvir, né? Alguns jovens dizem, mas o que eu posso falar, o que eu posso dizer, qual o texto, ficam ansiosos, qual o texto que eu vou levar? E só a presença deles, ouvindo aqueles idosos, já traz uma paz, já traz uma satisfação, uma alegria tão grande na visita, que eles mesmos saem contando as experiências, né? E glorificando o Senhor, primeiro por terem sido usados pelo Senhor para estarem ali naquela visita, e depois de receberem a bênção das experiências, da sabedoria, de tudo aquilo que aconteceu, as situações que foram ocorrendo, a bênção que o Senhor operou, os milagres que aconteceram na vida daqueles idosos, e eles saem glorificando o Senhor. É sempre uma experiência muito gratificante. Glória a Jesus. Realmente, essas experiências marcam e são registradas na vida dos nossos adolescentes e jovens quando estão atuando também nos grupos de assistência, nessa assistência personalizada no trabalho junto aos nossos idosos também. Nós temos um vídeo aqui com uma outra pergunta que foi feita pelo nosso irmão Alisson, também lá de Porto Velho, Rondônia. As perguntas estão vindo de lá, então nós vamos ouvir. Alisson, pode deixar sua pergunta. A paz do Senhor, meu nome é Alisson, sou da igreja do Jardim Eldorado de Porto Velho, Rondônia, do Ministério do Pastor Ailton. Eu gostaria de saber como é que a gente faz para nós enviarmos, né, os nossos idosos participarem dos seminários do Manaim. Se tem alguma condição, se tem alguma orientação específica, né, para questões de acessibilidade. Alisson, Pai do Senhor, meu irmão, muito bom ter você aqui. E a sua pergunta é importante, porque participar do seminário faz parte do trabalho de um grupo de assistência também. O grupo de assistência precisa estar integrado, envolvido, consciente de que existem seminários onde nós aprendemos a palavra de Deus, a doutrina, e os nossos irmãos idosos também almejam e querem participar. Muitos já participam. E a sua pergunta é fundamental. Mas para responder a sua pergunta, eu vou chamar o pastor Bísio, ele que é o responsável do trabalho de acessibilidade e que tem toda a condição aqui de deixar para a gente uma resposta. Pastor Bísio, responde a pergunta do Alisson, por favor. Pastor Abel, a paz do Senhor Jesus. É muito interessante, importante a pergunta do irmão Alisson, não é? A participação dos idosos nos seminários. Isso é muito importante. Nós temos as crianças, por exemplo, que participam no Crescendo no Manaim, alguns eventos, Unis em Família,
nós temos os jovens, os adolescentes e os idosos também. Então podemos pensar assim, né? Como assistir esses idosos para que estejam no seminário. Então, em alguns contextos, vai depender de alguma região. Por exemplo, nós podemos ter uma pessoa idosa que ela já frequentava o Manaim e agora ela é uma pessoa idosa que precisa de determinados cuidados. Então, um local para ficar mais apropriado, não é? No alojamento, vai pernoitar no Manaim, se vai pernoitar, quantas noites são. Então, é muito importante, por exemplo, a igreja, como a gente faz com novos convertidos, não é? Alguém da igreja que acompanhe para dar uma assistência, dar um apoio. Então, a ida ao dormitório, ao banheiro, uma fila na hora do almoço, às vezes a restrição de alimentos. Então, essa pessoa pode ali interceder em favor dessa pessoa idosa. Às vezes o lugar que quando ele fez a inscrição, tem Manaim que tem já o número, né, do assento, o número do quarto, da cama. Pode conversar com a equipe de apoio do Manaim, sempre vão estar abertos para ajudar, para fazer uma mudança. E nós podemos ter aquela pessoa também, idosa, que ela é fruto da evangelização, de uma família que o Senhor completou o lar, né? Trouxe os pais, trouxe o esposo, a esposa. Então, essa pessoa, explicar para ele o tipo de roupa que ele vai levar ao Manaim, não é? Que tempo que é do ano, vai estar calor, vai estar frio, quantas noites também, a roupa de banho, se tem um remédio que sempre toma aquele remédio contínuo, né? Se é controlado os horários, se é contínuo, de manhã ou à noite, sempre toma, então fica atento para ele não esquecer de levar. Então são alguns cuidados assim que o grupo de assistência pode dar muito bem esse apoio e será uma bênção para que essa pessoa idosa possa ir ao seminário com qualidade, não é? Às vezes os seminários hoje não são tão longos, mas ter uma almofada para sentar, não é? Escorar às vezes nas costas, pode ser que seja importante para que essa pessoa participe melhor das aulas, não é? Com mais qualidade, absorve o ensino, o tempo das aulas. Pode ser que depois de uma refeição ele fique mais cansado. Então, essa pessoa de apoio vai ajudar muito. Então, do próprio grupo de assistência, da igreja, pastor, o diácono, ali atento à ida dessa pessoa idosa ao Manaim. E é muito importante que ela esteja, porque o Manaim é uma bênção para todos nós e a pessoa idosa não pode ficar fora do seminário e do Manaim. Amém? Então, na verdade, são muitos detalhes, porque são vários tipos de Manaíns também do Brasil, mas cada um dentro da sua realidade, na sua região. Veja bem essas condições, do que precisa, do que pode ser um apoio, né? Do que pode ser para tornar esse seminário mais acessível a essa pessoa idosa. Amém, meu amado? Um grande abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Bísio, que bênção é ter a sua participação aqui com a gente. Pastor Bísio sempre integrado aí nas atividades da obra, no que diz respeito à acessibilidade. Já participou conosco aqui do programa Mais Sábios e é sempre bem-vindo. A sua resposta certamente, pastor, deixou aqui o Alisson com o entendimento de como que funciona, né? Para os nossos irmãos idosos irem para o Manaim participar de um evento, de um seminário. Glória a Jesus. Nós vamos agora exibir algumas fotos e também um vídeo. Antes de exibir o vídeo, nós vamos passar aqui algumas fotos que registram um trabalho que é feito, uma assistência personalizada dentro de um condomínio onde só moram pessoas idosas. E eles são assistidos pela Igreja Cristã Maranata. O diácono Daniel é quem participa desse trabalho, né? Os irmãos estão vendo agora aqui as fotos sendo exibidas. Essas fotos registram aqui esse trabalho de assistência, visitas, onde é feita ali uma assistência personalizada a esses irmãos idosos. Diácono Daniel também nos enviou esse vídeo. Vamos assistir agora, onde ele conta aqui essa experiência, essa assistência, essa visita que é feita ali aos idosos. Paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui no condomínio de idosos Cidade Madura, na cidade de Campina Grande, Paraíba. E nós estamos aqui com os irmãos, nós temos feito um trabalho de assistência, temos vindo aqui, orado com os irmãos, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Alguns aqui já participaram também, do Trombetas e Festas, também participaram da Ceia Mundial que nós tivemos.
E queremos saber aqui dos irmãos o que é que os irmãos têm achado dessa assistência que tem sido trazida aqui ao condomínio de idosos. Uma maravilha. Tem enobrecido bastante as nossas almas. Tem nos fortalecido, enriquecido, aumentando a nossa fé, a nossa confiança e cada vez mais nos aproximando do céu. Amém. Glória a Deus. E também é importante porque muitas vidas aqui dentro têm sido evangelizadas. Tem recebido uma palavra da parte do Senhor. E o nome do Senhor tem sido glorificado. A todos a paz do Senhor Jesus. Daniel, glória a Jesus, o nosso irmão tem sido fundamental na obra. Obrigado por ter participado, enviado aqui essas fotos, este vídeo, contando para a gente aqui esse trabalho tão importante que é feito ali. O nosso irmão Daniel, ele também é participante dos cultos diários da sua igreja e reúne na igreja em Campina Grande, na Paraíba. Os nossos irmãos ali também têm sido sempre participantes ativos do nosso programa. Pastor Luciano, que experiência maravilhosa. Que bênção, né, Pastor Abel? O irmão Daniel, o diácono Daniel, tem exercido o diaconato, né? A palavra fala que o diaconato é um importante negócio, é uma função de muita honra na casa do Senhor e certamente, né, meu irmão diácono Daniel, o irmão tem tido muitas experiências, né? Certamente o seu trabalho não tem sido em vão e eu tenho certeza, né, que muitos frutos você vai colher desse trabalho. Daqui a pouco vão ter vidas sendo batizadas, né? Pessoas que vão certamente se entregar ao Senhor e a igreja só vai crescendo com esse trabalho, só vai prosperando, né? Cada dia, cada ida dele lá nas casas, são 40 casas, né? Isso, é até uma informação importante aqui, né? O nome do condomínio é Cidade Madura, porque só moram os idosos ali, né? Benção, né? Os mais sábios, maduros, né? A Cidade Madura fica em Campina Grande. E esse trabalho começou, olha que interessante, esse trabalho começou após o Trombetas e Festas. Já foi a evangelização do Trombetas e Festas, e a partir deste momento, deste primeiro trabalho de assistência feito ali, de evangelização feito ali, começou então esse trabalho das visitas que o nosso irmão diácono Daniel tem feito ali. Glória a Deus. A gente sabe que em muitos lugares do Brasil, aqui eu tive uma experiência recentemente, quando eu estava aqui na igreja de Mar Azul, tinha um grupo de assistência, senhoras também que iam numa casa de repouso, uma clínica de idosos aqui em Vila Velha, até de alguns irmãos da igreja, né? E sempre, semanalmente, sempre sendo feitas visitas lá, e eu tive uma experiência muito boa de poder ir um dia nessa visita e conversar com uma idosa que estava lá, que era até mãe de um obreiro nosso da igreja, mas a vida inteira dela, ela viveu na idolatria, né, uma experiência religiosa, e eu fui lá justamente porque ela tinha uma notícia para me dar. A notícia foi essa, que ela tinha aceitado Jesus e tinha deixado para trás, né, aquela experiência religiosa que ela teve, né, e ela foi batizada, né, nas águas. Ela era uma senhora já bem idosa, né, enferma também, até foi batizada por aspersão, né, mas foi uma experiência muito boa que a gente teve, e eu tenho certeza que esse trabalho vai produzir muitos resultados, não é? Esse trabalho do irmão Daniel. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Além disso, ele conta também que esses irmãos, esses visitantes, as pessoas que estão sendo assistidas, foram convidados e participaram também da ceia, da grande ceia mundial. Que bênção. Nós temos aqui um segundo vídeo que foi enviado pelo diácono Lucas, ele que é da igreja de Três Pontas, em Minas Gerais. Diácono Lucas, ele é um médico que atua no trabalho de acessibilidade junto ali com o pastor Bísio, e nesse vídeo ele relata aqui um trabalho de assistência feito por meio de visita. Inclusive ele fala isso aqui, desse trabalho, numa visita. Ele está ali com alguns irmãos da igreja, visitando idosos. Diácono Lucas, por gentileza, conte pra gente essa experiência. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui numa visita, num trabalho que nós fazemos onde esse grupo maravilhoso, é um grupo levantado pelo Senhor,
né, que realiza a obra do Senhor, levando a palavra, o louvor, os nossos idosos. E eles representam e fazem parte dos grupos de assistência da igreja. Estamos aqui, né, com a irmã Rita, né, estamos com Berenice, outros irmãos aqui presentes, vão falar um pouco o que representa, né, o grupo de assistência. Dona Anitta, você pode falar para nós o que é o grupo de assistência? Né, você foi visitada até recentemente, né, recebeu uma bênção, está se integrando à igreja do Aristides Vieira. O que é o grupo de assistência para você? Para mim foi uma bênção. Aquela noite eu quase nem dormi, de tão satisfeita, tão contente para ver os irmãos daqui na minha casa, visitar o meu lar. Graças a Deus, estou muito contente, muito satisfeita pelos irmãos. E eu agradeço por os irmãos terem ido para minha casa. Meus filhos lá receberam os irmãos, ficaram ansiosos porque o grupo estava atrasando e eles ansiosos porque os irmãos atrasando, porque não chegava, e eu falando, não, espere que eles vão chegar. E quando os irmãos chegou, eles já ficaram em pé, os irmãos chegou e graças a Deus vai receber uma bênção. Foi uma bênção, uma alegria totalmente. Nós ficamos muito contentes, muito alegres com os irmãos, porque foi uma hora que o Espírito Santo ali desceu e nós recebemos aquela bênção e ficamos muito satisfeitos com o Senhor. Foi uma noite que o Senhor visitou o meu lar. Eu precisava daquela bênção. Foi, graças a Deus, uma bênção maravilhosa. Espero que os irmãos continuem orando por mim. Espero que os irmãos, a cada dia, estejam visitando o meu lar. Te agradeço por tudo que os irmãos fez comigo. Jesus, o seu doutor Aldeiro também faz parte, ele ajuda nos trabalhos de visita, né, do grupo de assistência dele, juntamente, né, com o diácono na frente, ele é o ajudador. O que é o grupo de assistência para você, Totônio, no realizar dessa obra? O grupo de assistência do caminho a Deus, e levar na casa dos irmãos. É como Pedro, quando foi convidado para ir na casa de Cornélio, falou, agora eu reconheço que Deus não faz decepção de pessoa. Então, para mim, é uma bênção e mais uma disso que eu estou aprendendo na presença do Senhor, realmente. Seu Paulo, grupo de assistência, participativo também. O que é o grupo de assistência para você, seu Paulo? Para mim é uma grande alegria, porque é um foco, dia na. Aí, que lá se recebe uma bênção que é do mundo inteiro. Fala do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Hoje tenho cuidado muito, e eu com poucas leituras que eu tenho, eu nem prefiro que eu me enxergue de jeito. Faz e eu gosto demais da escola musical. Sempre eu falo para os outros, porque a escola é o lugar da gente aprender a seguir Jesus. Amém. Jesus. Lucas, glória a Deus. É muito bom esse trabalho, porque isso faz parte do grupo de assistência. Eu vou pedir o pastor Mauro Brito, para poder fazer um comentário a respeito disso que o nosso irmão Lucas deixou aqui, a sua experiência. Ô Lucas, que trabalho maravilhoso, né? E gratificante também. O interessante é que cada idoso coloca a sua posição, como recebe isso. Isso é muito, muito importante para nós obreiros, né? Todos aqueles que fazem parte do grupo de assistência, principalmente os obreiros, aqueles que estão à frente, os irmãos que estão ali nesse trabalho. É importante conhecer, ter esse feedback, né? O interessante do vídeo, Lucas, é que nós podemos acompanhar esse feedback, esse retorno, né? dos próprios irmãos idosos, falando sobre a importância dessa visita, da chegada deles ali, né? A participação do grupo de assistência. Isso é maravilhoso, né? Porque traz para nós esse entendimento de corpo. Nós somos, para o idoso, ele se sente importante,
né, em saber que existe uma igreja, existe um povo que está cuidando dele, que está preocupado com ele, né, que está ali atento às necessidades dele, né, e para nós também é muito, muito gratificante ver que eles realmente estão sendo bem cuidados, eles estão gostando disso e desejam que estejam mais vezes ali com eles, né? Isso é maravilhoso. A palavra diz que tinham todos em comum, tudo em comum. Todas as coisas nossas são de todos, né? E estão à disposição, principalmente dos nossos queridos idosos, né? Isso mesmo. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, registra muito bem essa experiência, quando fala do trabalho que é incansável. Por quê? Fala da perseverança. Perseveraram na doutrina dos apóstolos ali, né? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esta perseverança é o trabalho, é o grupo de assistência realizando a obra. E para o pastor, para nós aqui como pastores, fica muito mais fácil, né? Para nós administrarmos ali o rebanho, quando tem grupos de assistência funcionando. Eles não precisam do pastor ficar em cima falando assim, tem que visitar o fulano, tem que ir lá, tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo. Jovens, não. Nós temos diáconos, nós temos os obreiros, nós temos as irmãs, que são professoras, senhoras de frente ali no trabalho de senhoras. E isso, quando funciona, né, é muito bom para o pastor ter ali os grupos de assistência realizando a obra. Então nós vemos nas experiências dos vídeos que assistimos aqui um trabalho funcional. Exatamente. Algo que acontece que todos os você dias. falou sobre a perseverança, e essa palavra em grego também significa o suportar. Eles é um suporte para a igreja, né? Dá um sustento, né? O sustento. Esse trabalho é um sustento do trabalho da igreja, né? Glória a Jesus. Nós estamos chegando perto do final do nosso programa, é uma pena, né? Porque o assunto é muito bom, a gente falar da obra, falar de grupo de assistência é maravilhoso, assistir aqui os nossos irmãos, fazer o comentário daquilo que eles estão falando também é muito bom. Mas nós vamos agora assistir os vídeos finais aqui, né? Nós chamamos aqui da Hora do Recado, onde os nossos irmãos enviam os seus vídeos, deixam aqui os seus recados, e tem sido muito bom participar assistindo aqui os vídeos dos nossos irmãos. Gente, paz do Senhor, eu me chamo Ilvânia, sou da igreja Maranata 2, de Vila Velha 2, e moro aqui em Vila Velha, mas estou dando um passeio aqui no Manaí. Estou felicíssima com a idade que tenho, porque tenho um amigo que constantemente está comigo, que me ama, que me consola, me faz muito feliz. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Sara Letícia e sou da igreja de Balneário 2. Nós vamos aqui para deixar um recadinho para os nossos queridos idosos. Queremos dizer que vocês são muito importantes para todos nós, pois são vocês que têm orado pelos nossos ministérios, pelos nossos pastores. Nós amamos muito vocês e vocês são muito sábios. Um forte abraço. Também queria deixar um forte abraço para o nosso querido pastor Abel Monteiro. Não é idoso, mas é um sábio, muito sábio. E ele também necessita da oração de vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos, meu nome é Mariana, sou daqui da Igreja Cristã Maranata de Tangararacera, Mato Grosso, e hoje estamos aqui para expressar a nossa gratidão pela vida de todos os nossos irmãos e idosos das nossas igrejas, pela paz, sabedoria e conselho que nos transmite a cada dia. A todos a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus! Esses vídeos realmente são uma bênção, porque nós vemos aqui que os nossos irmãos, eles estão deixando os seus recados àqueles que eles mais amam, ou contando aqui também as suas experiências. É um momento propício para isso. E se você ainda não enviou o seu vídeo e quer participar conosco do nosso programa, vai ser uma bênção. Aproveite agora mesmo, está aparecendo um QR Code agora na tela, e você vai apontar a câmera do seu celular para enviar o vídeo. Primeiro, claro, você tem que gravar o vídeo. Faça um vídeo curto, 30 segundos, 40 segundos, no máximo 1 minuto, e aí você vai contar ali aquilo que você tem como experiência, ou você quer deixar um recado, quer mandar um abraço para o seu avô, para a sua avó, né? Seja a criança, o intermediário, o adolescente, o jovem,
ou a irmã, senhora, o varão, o próprio idoso, quer mandar um vídeo? A hora é agora, envie o seu vídeo que nós vamos exibir para que você possa ser um participante aqui do nosso programa também, com seus vídeos sendo reproduzidos aqui. Chegamos ao final do nosso programa e queremos agradecer aqui aos pastores convidados. Pastor Luciano Rangel, muito obrigado por ter participado conosco. Amém. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar aqui participando aqui dos programas, né, da Rádio e TV Web Manaim e desse programa especial, não é? Porque eu me identifico, eu posso dizer que eu me identifico com duas classes na igreja, que eu tenho uma preferência, né? São as crianças e os idosos. Desde quando eu era jovem, eu gostava muito de dar atenção para os idosos, de dar assistência, e poder estar aqui nesse programa é uma alegria para a gente, né? Para mim, para o pastor Mauro, a gente estava até comentando isso antes do programa aqui, é uma alegria muito grande e que o Senhor possa, assim, abençoar todos os nossos queridos irmãos. A paz do Senhor. Luciano, muito bom ter a sua participação aqui e volte mais vezes para participar com a gente. Pastor Mauro Brito, seja muito bem-vindo, primeira vez também, né? Pastor Luciano Rangel e Pastor Mauro Brito, primeira vez que participam aqui desse programa. Então os dois, sejam muito bem-vindos para retornar. Pastor Mauro Brito, muito obrigado. Nós é que agradecemos, né? Sempre muito bom, um assunto como o Luciano Rangel também fala, são dois grupos também que eu me identifico muito, que são com os idosos e com as crianças, né? Também os jovens, com todos, né? Mas o trabalho com idosos é, assim, uma constante. Em todo o ministério, desde o início, quando fui ordenado, o trabalho com idosos foi sempre uma constante, assim, sempre nas minhas igrejas, sempre tivemos bastante idosos e tivemos que cuidar sempre deles. E nós estamos sempre à disposição, né, para retornar quando Amém. For preciso. Glória a Deus. Necessário. Chegamos ao final do nosso programa, onde falamos aqui sobre grupo de assistência, em especial a participação dos nossos irmãos idosos. Participe do grupo de assistência da sua igreja e venha ser uma bênção, né? Ser ativo, trabalhador, realizador desta obra. Chegamos ao final aqui do nosso programa, de mais um episódio. Agradecemos a sua presença conosco aqui, a sua participação e volte sempre.